Pega lá aquela lousa pra mim lá fora, rápido, por favor. Onde? Lá fora. Olá, boa noite. Olha só quanta gente. Não é o Jô Soares 11h30, mas estamos quase. Muito bem. Coloca aí para mim, por favor. Pronto. Olha só, aguardando a Cris Coe, minha amiga, na verdade, né? Mestra também de alguns cursos que já fiz com ela. Vai ser bem interessante a nossa conversa para falar um pouquinho sobre os cursos que ela vai estar dando aqui. Vamos lá. Oi, Cris. Oi, Tudo bem? tudo. Vamos ajeitar aqui para ficar o rostinho Deixa eu, direitinho. deixa eu arrumar aqui, vou ficar um pouquinho mais para trás. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo e vocês me escutam bem? Quem tá Vamos lá. assistindo aí também, boa noite a todos. Ó, Ah, deixa eu ver o pessoal entrando. é isso aí. A Glenda tá falando que tá ouvindo bem. Faz tempo que eu não uso esse tipo de comunicação, né? Só você para me fazer entrar nessas coisas. Faz tempo também, porque eu faço as lives geralmente sozinha e acho que Pois é. acho que aí foi no início da pandemia que eu fazia as lives, que eu chamava, convidava. Faz bastante tempo também que eu não faço. É. Bom, antes de mais nada, olha a minha gata aqui, vai aparecer daqui a pouquinho. Deixa ela passar para trazer boa sorte para os nossos trabalhos. Bom, antes de mais nada, foi. Trabalhamos juntos, nos conhecemos há uns aninhos atrás, né? Onde você fez o curso de apometria, né? Comigo, lá no Grupo Renascer, em São Vicente. A partir dali, depois, a gente compartilhou uma sala, né? Aqui no Gonzaga, em Santos. Você aceitou meu convite, né? O que foi muito bem, muito bom. E foi justamente nesse período que eu tive a oportunidade de conhecer você melhor, saber, primeiro, do seu potencial, do seu conhecimento, conhecer você como pessoa, e aí não tem como não admirar você. Eu já te admirava antes, né? Eu vou ficar só falando do mestre aqui. E o curso, eu digo que você é minha mestra de baralho cigano, e é mesmo, né? Além do baralho cigano, eu já fiz o curso de poções também, mas eu confesso para você que eu não exercitei. Então, vou fazer uma reciclagem, né? Será muito bem-vindo. A Cris também é uma excelente mestra de florais de Bach, você é credenciada, né? Pela Uhum. instituição, também é muito interessante, muito legal. A numerologia cabalística, alguns cursos que eu fiz com você, eu sei que eu recomendo de olhos fechados. É, Mas vamos falar um pouquinho. Neste sábado, você vai estar vindo para Santos, você está no Rio Grande, em Porto Alegre, né? Estou em Cachoeirinha, no Rio Grande do Sul, é região metropolitana de Porto Alegre. Tá. Aí você vai estar vindo aqui para Santos, para a Baixada Santista, e no sábado você vai estar oferecendo o curso de ervas e poções, é isso? Isso aí. Vamos Fala, nos fala, encontrar.
Fala um pouquinho, Cris, do que você está oferecendo dentro desse curso. O curso de ervas e poções é para quem quer conhecer mais as propriedades fitoenergéticas e como utilizar na nossa vida. Então, muito a gente ouve falar, né, de fitoenergia, a gente tem muito conhecimento já disponível na internet sobre as propriedades energéticas das ervas, né? Nós temos as propriedades fitoterápicas, os princípios ativos, químicos, e temos os princípios ativos energéticos das ervas, e às vezes nós temos aí propriedades energéticas que vão muito além daquilo que a gente já conhece do princípio ativo, químico da erva, né? Então, esse momento da gente entrar em contato com a fitoenergia, para a gente entender como as ervas funcionam na nossa vida, no nosso corpo, a partir das propriedades energéticas. E entendendo qual é o princípio divino que está ativo ali em cada erva, e entendermos o funcionamento, o que são os devas, o que são os gênios da natureza, o que são os elementais, o que essas 3 classes de seres fazem dentro do reino vegetal e como eles se relacionam com a nossa vida. Porque a gente falar de ervas, a gente pode dizer, essa erva tem a energia calmante, essa erva tem a energia vitalizante, essa erva tem a energia encorajadora. Isso a gente encontra na internet, isso a gente não precisa fazer um curso para ter acesso, coloca no Google, a gente vai achar, né? Então, isso a gente tem, mas conhecer da onde que vêm essas energias, como elas se constituem no reino vegetal, a partir do princípio divino, e como elas se conectam conosco. Essa é a primeira parte do que a gente vai estudar nesse sábado. Depois a gente vai aprender a como preparar as ervas numa solução que eu chamo de poção, né? Algumas pessoas chamam de tinturas. Por que que eu não chamo de tintura? Porque eu ensino a gente a acordar a erva. Porque a gente... Quer dizer, não é só uma erva dentro de uma solução líquida, mas ali ela vai estar magiada, né? Ela vai estar ativa com uma propriedade que, a partir do momento que a gente conheceu o espírito que vivifica a erva, né, a gente vai ter essa permissão para utilizá-la, né, de uma maneira magística, vou pôr assim, e conhecer um outro efeito, né? Que é o que traz a graça, na verdade, para nós, né? Que já mexemos e trabalhamos. E quem sabe até relembrar, né? Coisas de vida passada. Muito com as minhas alunas nas aulas, né? Que assim como o nosso corpo humano, o reino vegetal funciona muito parecido. Nós, como humanos, nós não usamos toda a nossa capacidade. Nosso potencial de inteligência, o nosso potencial emocional, o nosso potencial de realização. Se a gente for falar só de potencial fisiológico, os estudos aí da neurociência já nos falam que a gente usa, quando usa bastante, 10, 15% do nosso cérebro físico. E imagina todo o potencial espiritual que nós temos. Assim, o reino vegetal também é. Então, quando a gente colhe uma planta e a gente vai mesmo pedindo permissão, solicitando a licença para que a gente possa recolher aquela planta, mesmo fazendo esse processo com o respeito devido àquele ser vivo da natureza, a gente ainda assim está usando um potencial muito pequeno daquela planta. Então, esses processos que, né, tu chamou de processos magísticos, eles vão fazer com que a gente acorde aquele potencial que está adormecido. Existe naquela erva. Então, quando a gente colhe
uma macela e faz um chazinho e bebe aquela macela, a gente está usando um potencial energético daquela planta muito pequeno, perto de tudo aquilo que a gente poderia receber daquela erva, né? E isso é que a gente vai aprender como fazer. Então, assim, no curso, então, que você está colocando é que eu vou poder usar ele no meu, o conhecimento, olha ela, Anatólia. No curso, você vai, eu vou poder estar usando desse conhecimento no meu dia a dia. Então, se eu preparar o meu chazinho para dormir, de camomila, por exemplo, eu vou conseguir potencializar ele para outros efeitos que não seja somente o de aquecer e deixar quentinho aqui para ter um soninho agradável, é isso? Também. E além disso, porque eu não trabalho com ingestão das ervas, porque aí a gente entra no princípio fitoterápico. Eu vou além da ingestão. Então a gente vai trabalhar com ervas, porque tem ervas que a gente não pode ingerir. Sim. Por serem tóxicas, por não serem ervas digestivas. Então, nós vamos aprender a trabalhar com ervas que a gente não tomaria, um chá, por exemplo, mas que eu posso usar em banho, em escaldapés. Eu posso usar o poder magístico da erva numa defumação, numa queima, né? Seja na brasa, seja uma queima pelo álcool. A gente consegue disseminar a energia de uma erva de diversas formas, tanto para o nosso corpo quanto para o ambiente. Então, a gente faz uma limpeza do ambiente todinho com a queima de uma erva. Então, quais são as ervas ideais? Para limpar, para descarregar, para purificar, para renovar o ambiente, para trazer alegria, harmonia e muito mais. Né? Tá dengosa, colinho. Ela ficou carente porque eu viajei, eu fui para o Rio de Janeiro e ela ficou uns 4 dias sozinha. Sozinha não, o povo cuidou dela, né? Ficou sem mim. Aí fica assim, ó. Sempre falta. Bom, legal. Então, assim, o curso que você vai estar oferecendo aqui no Celebrare, né? Sábado agora, das 14 às 19, né? Apostilado, é isso, né? Com certificado. Sim. Como? Sim, tem apostila para levar para casa para consultar, para estudar. Sim. Vai ter mais umas surpresas. A gente vai montar uns kits aqui, não vai? Quem for participar vai receber um kitzinho, a gente vai ter ervas, porque a gente vai preparar uma poção, a gente vai fazer prática. Então, se é para aprender, vamos aprender botando a mão na massa. O que é então, o melhor. A gente vai fazer cada um dos alunos que participar dessa... Eu chamo até de uma vivência, para mim é uma vivência, porque a gente vai viver a energia ali vegetal, porque as ervas estarão conosco. Então, cada aluno vai fazer a sua poção, nós vamos ativar e vão levar para casa aquela poção ativa. Aí eu vou ensinar ali como fazer e já fica ali um aprendizado prático. Que legal. Ou seja, a pessoa vai sair daqui com uma bela lembrança aí do curso, feito por ela mesma, né? Exatamente, para usar em casa, para usar com a família, para usar para a própria pessoa, enfim. Tá. Bom, quem tiver interesse, então, eu vou estar aí nas redes sociais, tá aí os telefones. Tem o seu, mas pode entrar em contato comigo também, né? E aí eu vou repassar para você, lógico, para você ter aí esse contato e dar mais informações sobre o curso de ervas e poções, né?
E Agora, importante, Regis, importante lembrar para quem está assistindo, quem vai ver a gravação depois. Eu estou saindo do Rio Grande do Sul para ir a Santos. Então, assim, precisa confirmar a vaga. Quem quiser participar, precisa avisar no máximo até amanhã à noite. Para eu preparar o material, eu levo o material prontinho, para preparar o material dos kits. Então, eu tenho aí a minha super amiga Marta de apoio, né? Que ela já está contratada, eu disse para ela. A gente precisa ver as ervas para que esteja tudo prontinho, para não faltar material para ninguém no curso. Então, essas confirmações são importantes serem feitas. ok, fechou. Agora, aproveitando também a sua vinda para Santos, você no domingo vai estar proporcionando aí agora sim uma vivência, né? Que você chamou de missão e destino divina, missão e destino de vida, através da psicoterapia reencarnacionista e a numerologia cabalística. Tá, explica um pouquinho como vai ser essa vivência, porque essa eu nunca fiz, quero fazer. Essa vai ser novidade aí. É uma vivência em que eu venho trazendo dois aspectos muito importantes de autoconhecimento, né? Então, o primeiro momento vai ser o autoconhecimento, as pessoas poderem fazer o cálculo numerológico do que é missão e do seu destino de vida. E aí a gente vai entender o que é missão, o que é destino, o que significa isso, né? Porque são duas palavras que a gente escuta muito falar. É a minha missão de vida, qual é a minha missão? O meu destino, o que é destino? Destino existe mesmo, né? Então essas dúvidas a gente vai esclarecer todas elas e fazemos o cálculo. Esse cálculo a gente vai fazer para a nossa vida, mas a gente vai poder usar essa referência para fazer o cálculo de qualquer pessoa. Então, o grande ganho dessa vivência não é só o autoconhecimento que a pessoa vai adquirir, vai tomar contato com as suas energias pessoais, mas poder ampliar isso para a família. Então, não sou eu que vou levar o cálculo da pessoa, eu vou ensinar como a pessoa faz esse cálculo e como ela vai olhar para esses números e para essas energias pessoais, podendo avaliar num contexto familiar, por exemplo. Eu vou fazer o cálculo da minha missão e do meu destino, vou fazer do meu marido, vou fazer dos meus filhos. Porque dentro das tramas familiares, o que nós vemos muito no consultório e quando as pessoas procuram a psicoterapia reencarnacionista é para entender o que a gente está fazendo aqui, ou é por conflitos familiares que existem com o filho. Os meus filhos, eles entre si não se dão bem. Eu esperava que o meu filho seguisse tal caminho, mas está seguindo o caminho oposto. E quando a gente entende quais são as energias que vibram no caminho de cada um, fica muito mais fácil da gente compreender o caminho daquela pessoa e também de ajudar. Ou de compartilhar desse caminho, né? Então, é uma vivência tanto para autoconhecimento, quanto também para a gente usar nas nossas relações. Para quem é terapeuta, por exemplo, é maravilhoso. Imagina a gente estar fazendo um atendimento, seja de que tipo de terapia for, né? E a pessoa tem esse conhecimento, eu já tenho ali indicações de quais são as energias que vibram na vida daquela pessoa, dos propósitos encarnatórios dela. Porque é aquela eterna pergunta, né? O que eu vim fazer aqui? Por que eu estou aqui? Então, será que eu estou no caminho certo? Será que eu não estou? E aí, para fazer essa conversa, eu trago os elementos da psicoterapia reencarnacionista que nos ajudam a fazer essa compreensão. A numerologia nos apresenta a energia que vibra de cocriação da nossa encarnação.
E a psicoterapia reencarnacionista, ela vai entrar para ajudar a gente a entender por que aquela energia está vibrando. Então, se eu tenho uma energia 1 de missão de vida, é a energia da liderança. Eu tenho que fazer, tomar iniciativa. Então, como é que essa energia aparece na minha vida? Provavelmente me trazendo um monte de pepino para resolver. Porque eu tenho que tomar as rédeas da minha vida nas minhas mãos. E enquanto eu não compreender isso, eu vou achar que eu estou sempre sobrecarregada. E eu posso negar este caminho. No momento em que a gente aprende a conhecer essa energia, eu entendo um pouco melhor as situações que acontecem na minha vida e como eu preciso me posicionar para aproveitar ao máximo essa encarnação. Para não precisar ver 2, 3, 4 vezes passando pelas mesmas situações, repetindo as mesmas lições, porque eu ainda não aprendi. Eu não sei se você vai abordar isso, mas assim, se eu for seguir uma outra linha de visão, né? A gente pode dividir a minha linha do tempo, por exemplo, da minha existência de 7 em 7 anos, né? Isso é uma dúvida, tá? Esse destino, essa missão de vida, ela vai se aplicando e se ajustando a esses períodos? Dentro da numerologia cabalista, nós temos vários aspectos que nós analisamos. Um aspecto são os ciclos de vida. Então, quando a gente analisa os ciclos de vida, a gente analisa os períodos, né? Ou macro períodos ou micro períodos, dependendo do aspecto que a gente analisa. Mas a missão e o destino, elas são energias de propósitos e caminhos encarnatórios. Então, elas vão vibrar na nossa vida na encarnação inteira. Os ciclos da minha vida mudam. Né? Então, eu recebo influências de energias diferentes nesses períodos. Mas os meus propósitos de aprendizado maior, eles são os mesmos. São os mesmos, Exato. Então, o nosso desenvolvimento, ele vai sendo assim. Bom, eu vou dar um exemplo prático. Eu venho, vou usar o mesmo exemplo lá da missão 1. Minha missão, então, meu número de missão é o número 1, que é desenvolver autorresponsabilidade. Uma forma muito sintética, né? Desenvolver autorresponsabilidade. Então, independente do ciclo que eu estou passando na minha vida, a minha tarefa é viver aquele ciclo com autorresponsabilidade. Então, se eu estiver num ciclo de vida número 2, que é o companheirismo, a parceria, as atividades em conjunto, eu aprender a ser mais parceira, solidária, fraterna, eu tenho que conciliar. Bom, eu vou viver a fraternidade com autorresponsabilidade, que é a minha missão. Eu vou viver o companheirismo e o trabalho em equipe, mas sabendo que eu tenho a minha responsabilidade dentro daquela equipe, dentro daquela turma, daquele conjunto. Eu não posso ficar esperando, porque agora eu estou aqui em família, eu vou esperar que meu irmão lave a louça. Eu tenho que me responsabilizar por lavar a louça. Mas o meu ciclo, que é esse período que tu falaste, o meu ciclo é o 2, é o da parceria. Então, qual é o meu papel de autorresponsabilidade dentro das parcerias? É assim que eles influenciam a nossa vida. No caso, pais, né, que têm filhos ainda, sei lá, pequenos ou pré-adolescentes, sabendo disso, talvez ele já consiga direcionar essa criança para esse tipo de aprendizado, né? E ele vai se moldando, não, ele vai se ajustando àquilo que seria a missão dele de aprendizado. Com certeza ele vai se sentir muito bem dentro desse tipo e não impor uma realidade que seria diferente dele, né?
Por Sem uma pessoa, dúvida nenhuma. como você falou, por exemplo, uma pessoa que tem lá como destino o 1, né? Que seria um proativo, no caso, né? Aí a gente, se for os pais que têm uma visão e fala para o filho assim, olha, espera sempre os outros, você vai ser o último a pegar tal coisa. Isso para ele vai ser triste, né? Vai ser horrível, vai ser massacrante, né? E ele não vai entender nunca. E se ele começar a ter esse tipo de postura, vai ficar já incutido nele que ele está fazendo algo que é errado, né? Porque Exato. foi colocado para ele uma crença de que ir na frente, abrir caminho, não é para ele, né? Alguma coisa assim, né? Ele vai ficar desajustado. Legal, É né? bem Então é isso. importante até para pais, enfim, ou educadores, saber um pouco sobre isso, né? Para poder estar ajustando e alinhando mesmo, né? É para a vida de conhecimento, É para né? é para a vida de todos nós. Então, a gente poder fazer esses cálculos e a gente tendo essa visão e esse entendimento facilita muito a nossa vida. E até para Quantas a vezes a gente gente. fica Fala. preocupado com essas coisas, né? Quantas vezes a gente se preocupa, tu falaste dos pais, né? Será que eu estou orientando bem? Será que eu estou sabendo direcionar? Mas se a É, gente não sabe o mínimo sobre aquela composição de energia daquele serzinho, aquele espírito que está criança, não é é, criança, né? uhum, Está criança. Mas se eu não tenho um conhecimento mínimo daquele espírito, é muito difícil. Querer guiar sim, alguém no escuro, né? Então, muitas sim. vezes, professores, pais, tios, avós, responsáveis em geral por essas crianças, elas estão guiando crianças como se elas estivessem vendadas, porque não tem base de conhecimento de quem são esses espíritos. É Eu isso. acho que é libertador, né? E para os pais, para os educadores, aquele que tem que se adaptar, trabalhar em si essa questão da aceitação e do diferente, porque os filhos, se têm um destino ou uma missão de vida, né, que traz uma postura totalmente diferente da minha, só cabe a mim, sabendo disso, aceitar e fazer o melhor, entendendo que aquele caminho diferente do meu é o que vai levar ele a ser feliz. E se eu amo, eu vou incentivá-lo, né? Então, Exato. eu acho que também é libertador nesse aspecto. Porque se eu fosse julgar ou educar através do meu parâmetro, é, eu ia entender que ele está desajustado, né? Uhum. E, na verdade não é, ele está seguindo o caminho dele e eu fico me sentindo culpado. Eu posso dar um exemplo de um caso que eu estou tratando uma família. Eita, E a mãe, o padrasto e os dois filhos. Tá? certo. E a busca pela terapia se deu por conta de um atrevimento, uma agressividade do filho mais novo, de Uhum. 8, 9 anos. Muito respondão, muito agressivo, muito questionador, e não aceitava o que era dito, o que era falado para ele, orientado, ele não aceitava. Bem desafiador. E a gente começou a trabalhar com a energia deles, né, e do grupo familiar, até a gente entender que na família o espírito que tinha aquele potencial de autoridade, não autoritarismo, de autoridade, era justamente esta criança. E este papel questionador vinha de uma posição do espírito, porque a gente não olha a criança, a gente olha o espírito. Certo. O que Uhum. esse espírito traz? Esse espírito traz um sentido de ordem, de organização, de fraternidade, mas é um espírito que não aceita um sim porque sim.
Ele precisa compreender que é justo. Então, por exemplo, dividimos a lavar a louça cada dia para um irmão. Então, é como se aquele espírito levasse isso muito a ferro e fogo. Cada dia é um dos irmãos que lava a louça. Se eu lavei ontem, eu não acho justo eu ter que lavar hoje. Ah, mas é porque o teu irmão tá gripado. Não, mas desculpa, a tarefa dele era essa. Então, a gente vai aprendendo a contornar esses desafios de uma maneira mais leve para todos, né? Então, conhecer as identidades dos espíritos e não só das personalidades aqui, né? De hoje, mas de tudo que ele vem trazendo como padrão, vai ficando bem mais leve. Sim, com certeza. Só isso, acho que só essa explicação e esse alívio que pode ser dado a todas as pessoas que se relacionam, até para entender o companheiro, né? A companheira. Já vale muito a pena vir fazer domingo essa vivência, né? Com certeza. Agora, e essa é uma vivência leve, é muito bacana, porque ela é muito interativa, então a gente faz de uma forma, fala de um assunto muito sério, mas de uma forma muito leve. Como deve ser, né? No domingo, vamos lá, no sábado, então, é das 14 às 19, né? Isso. No domingo, qual é o período que dá? Das 8 até? Às 11. Tá. Então, das 8 às 11 do domingo. E você vai embora no domingo mesmo? Vou embora segunda-feira. Estou vindo embora. Aí dá tempo de descansar um pouquinho, fazer visitas, né? Mais ou menos, né? Mais ou menos. Eu estou indo, eu vou ter também, eu vou ter reunião em São Paulo e outras coisas que eu tenho que fazer em São Paulo também, então não vai ser para passeio dessa vez. Mas não vai faltar oportunidade. E das outras vezes que combinamos de eu estar indo, né? Acabou que veio pandemia e a gente não conseguiu fazer aí enfim, a nossa troca aí, né? Dos cristais, é isso que a gente tem que montar e trazer para cá o workshop dos cristais. Então, eu vou aproveitar que você está vindo e vou agendar já, tá bom? Com certeza eu vou. Bom, então quem tiver interessado, eu vou pedir para quem entre em contato com você, passo lá os cartazes, mas ainda dá tempo, né, pessoal? Como tudo precisa ser preparado com antecedência, então é interessante que até amanhã a gente confirme essas presenças, né? Para poder fazer algo sem surpresas e tudo mais organizado possível, né? Lembrando o máximo que vai acontecer é a pessoa chegar aí e não ter material impresso, né? Porque eu vou levar tudo prontinho daqui. Então, o ideal é que confirme até amanhã à noite para eu ter sexta-feira para me organizar nos materiais. Mas o máximo que vai acontecer, de repente, alguém na última hora, eu quero ir, vai participar, e depois eu mando o material em PDF, a pessoa imprime depois, isso não vai ser um problema. Mas é só porque eu sei que muitas pessoas gostam da apostila, o papel, né? Para folhear, para escrever. Com certeza. Bom, vão ser duas experiências muito ricas, né? E com toda a base de conhecimento que você tem, com certeza vai ser um grande diferencial sim na vida de quem quiser participar das duas oportunidades, ou do curso de ervas e poções, ou da nossa vivência de missão e destino de vida, né? Isso aí. Bom, então acho que já deu o nosso tempo, né? Já deu quase 40 minutos de conversa. Nós dois, se deixar, a gente vai, né? Tem que se organizar, porque senão... Bom, então o que eu queria era isso, né? Clarear as pessoas o que são esses cursos e nada melhor do que vindo de você, né? Que é que vai estar ministrando.
Então eu acho que é isso. Eu agradeço a sua disponibilidade de estar essa hora conversando. Né? E vamos divulgar aí esse vídeo para que as pessoas consigam entrar em contato, né, o mais rápido possível. Tá bom? Regis, para ti, gratidão sempre por abrir teu espaço, que quando eu te liguei já te avisei quase em cima da hora do período que eu ia. E tu diz assim, vem que a gente tem espaço aqui, vamos fazer. Então, muito obrigada. E feliz dia de Santa Sara, que Santa Sara te abençoe. Hoje é dia dela, né? Minha meta de baralho cigano, né? É retribuído em 3 vezes mais para você. Não é à toa que deu certo da gente se falar hoje. Então, Santa Sara está nos abençoando e vai nos abençoar com muita felicidade, fartura, abundância, prosperidade, muitos movimentos, né? A mãe das estradas, dos caminhos. Então, vamos fazer movimentar e seguimos juntos. Para todos que estão aqui assistindo, para quem vai assistir a gente, para quem vai fazer o curso, para quem não vai fazer o curso, mas está dentro dessa energia, que Santa Sara abençoe todos, todos e todos, com muita luz. Gratidão. E tchau para todos que estiveram aí presentes, né? E estamos aí para tirar as dúvidas e depois fazer os nossos acertos, tá bom? Tchau, querida. Muito obrigado, Beijo. Tá? Pelo com Deus. Tchau, tchau. Beijo, amigos. Até.